Graça e paz, querido. Tudo bom com vocês? Mais uma vez aí compartilhando a palavra de Deus com vocês. E para mim, momentos como esse é sempre motivo de muita alegria estar conversando aí, compartilhando, aprendendo com vocês, falando aquilo que Deus quer tratar conosco nesse momento. Então, antes de darmos início a esse vídeo, eu queria que você que ainda não é inscrito nesse canal se inscrevesse aí, curtisse, compartilhasse, estivesse divulgando aí a palavra de Deus, estivesse levando aí esse canal aos quatro cantos dessa terra e cumprindo de certa forma também o ID do Senhor, porque esse é o grande desejo do Senhor, que a gente, tudo que a gente aprenda no nosso dia a dia com Ele, a gente transforma em uma forma prática e que por meio dessa prática do Evangelho, vidas sejam alcançadas e que assim os quatro cantos da terra tenham o alcance aí, né, da graça do Senhor Jesus Cristo e o conhecimento da palavra de Deus. Então, que a gente venha sempre estar insistindo nisso, em conhecer cada vez mais e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque essa é a vontade do Senhor. E se assim não fizermos, com certeza, assim como a palavra diz, seremos destruídos, porque a Bíblia diz, né, que o povo de Deus ele tem sido destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Então, o nosso tema de hoje, aí eu falo aí, pastor, é um Deus, vamos tratar um Deus como um cardiologista, mas não um simples cardiologista, meramente um médico aí que estudou, que se formou. Não, vamos examinar pela luz da palavra de Deus, que Deus é bem mais que esse simples cardiologista, ele é aquele que sonda as nossas intenções. Então, para darmos início aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Então, Jeremias 17, 10. Então, aí também, né, essa palavra vai estar lá no Facebook, vai estar também as suas divulgações aí no Instagram. Então, temos lá, né, esses canais aí para que você fique cada vez mais antenado aí naquilo que o Senhor está fazendo por meio dessas mídias aí, por meio desses canais, e eu acredito que Deus tem abençoado muitas vidas. Então acredito que você já deva ter encontrado. Jeremias 17 diz que eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo o pensamento. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, a gente precisa entender que Deus está muito mais interessado na intenção que me move a fazer alguma coisa para Ele do que o simples ato de fazer. Vou traduzir isso para você. A gente muitas vezes, por trás daquilo que a gente faz, está realmente o que a gente deseja com aquilo. Muitas vezes estamos buscando a Deus não por aquilo que de fato Ele é, mas por aquilo que Ele tem para oferecer. Às vezes nós vamos para a igreja, aos cultos, não porque quer ir lá adorar, e sim porque muitas vezes tem medo do seu pastor que vai ligar para você e dizer, porque você faltou, e da cobrança em si. Então a gente vai muitas vezes muito mais por medo da cobrança do que simplesmente pelo desejo de querer. Às vezes nós vamos para a igreja também, não como um local de adoração, não vamos com esse desejo e esse entendimento, mas muitas vezes lá no fundo vamos com um interesse social, de socializar com aquele irmão que a gente já não vê durante a semana. E tudo isso é bom, tudo isso é até prazeroso muitas vezes, mas isso é o que está por trás de tudo aquilo que nos move a fazer alguma coisa. Então, Deus ele está muito interessado nisso, porque a gente ora, porque a gente insiste em orar. Não é simplesmente porque quer ter um relacionamento com Deus, é muitas vezes porque está passando por problemas, está passando por situações difíceis e a gente começa a orar incessantemente. O interessante é que quando aquele problema se dissipa nas nossas vidas, a gente não mantém mais uma vida de oração prática, a gente não mantém mais aquele ato de dia a dia estar orando, estar buscando a Deus. Porque o que é que me move a buscar tanto conhecimento? Será que é para expandir, para que vidas também cheguem ao conhecimento da vontade de Deus? Ou é simplesmente para que eu viva a minha vida arrotando que conheço mais do que A ou do que B? Então a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente vê um versículo como esse que diz, eu, o Senhor, ele examina, ele esquadrinha o coração,
Isso aí arranca de nós todo o sofisma, isso aí arranca de nós muitas vezes toda a hipocrisia. E com isso eu compartilho um momento da minha vida onde a gente muitas vezes religiosamente aprendeu a fazer algumas coisas ao Senhor, não coisas que sejam erradas, entenda, mas coisas que às vezes a gente faz no piloto automático e não se dá conta que muitas vezes a gente está muito parecido, se não iguais aos fariseus, que faziam muitas coisas para Deus, mas na verdade a intenção que movia eles a fazerem aquilo era muito errada, era algo muito que não agradava ao Senhor Jesus. Note que se você examinar direitinho a Bíblia, você vai perceber que Jesus nunca criticou o que os fariseus faziam. Jesus criticava a intenção que movia os fariseus a fazer aquilo que eles estavam fazendo. Vou dar um exemplo. Jesus nunca criticou o ato dos fariseus orar. Jesus criticou o fato deles orarem em público com voz alta para que fossem percebidos como pessoas de oração. Jesus, ele nunca criticou o ato dos fariseus jejuarem, mas Jesus criticou a intenção de mostrar que jejuavam. Quando estavam jejuando, eles deixavam rostos tristes e mostravam-se abatidos e exerciam uma aparência de piedade, quando na verdade Jesus criticou ele chamando de sepulcro caiado. Tinha uma aparência, muitas vezes enganava, mas por dentro eles eram lobo, eles eram podres, ele era um sepulcro caiado, era algo que por dentro eram podres, ou seja, a intenção do seu coração eram intenções podres, não eram intenções que agradava ao Senhor. E eu pensando nessas coisas que a gente vai fazendo aí de forma religiosa, e o Senhor me trouxe a memória agora aqui, que a gente muitas vezes tem o hábito de orar na hora das refeições, e a gente aprendeu que tem que orar na hora das refeições, e isso é bom, isso é louvável, mas muitas vezes eu me peguei em situações que eu estava orando, agradecendo ao Senhor pelo prato de comida que eu estava me alimentando naquele momento, mas lá no fundo, dentro no meu coração, estava um sentimento que não estava sendo tão grato ao Senhor pelo prato de comida em si, porque não era algo que eu desejava comer naquele momento, mas era aquilo que estava na minha mesa para eu me alimentar. E eu me peguei fazendo essas orações e eu aprendi, o Senhor me trouxe ao meu coração esse entendimento. Peraí, você está sendo grato de fato pela comida que você está se alimentando? Ou só aprendeu muitas vezes religiosamente que tem que orar? E o Senhor começou a gerar em meu coração de fato um sentimento de gratidão. Então a gente tem que ter cuidado, porque aquele que esquadrinha os nossos corações é o Senhor. Então, diante do Senhor, a Bíblia diz que nós estamos como que nus diante do Senhor. Ele nos sonda, Ele nos conhece. A palavra nem bem chegou aos nossos lábios, mas Ele já sabe muito bem a intenção dos nossos corações. Então ele continua, ele prova os nossos pensamentos, e isto ele vai dar a cada um segundo o quê? Segundo o nosso proceder, segundo o fruto das nossas ações. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou expressar externamente aquilo que eu estou sendo interiormente. Muitas vezes a gente tenta segurar uma capa de espiritualidade, uma capa de santidade, mas muitas vezes em algum momento da nossa trajetória diária, a gente revela aquilo que de fato nós somos interiormente falando, porque se por aí afora é ensinado que nós somos aquilo que comemos, também eu preciso dizer a você que nós somos aquilo que pensamos. Mais cedo ou mais tarde será expressado, mais cedo ou mais tarde será revelado aquilo que de fato eu sou. Por isso que eu preciso entender que os meus pensamentos eles têm que estar voltados para o Senhor. Nós temos que fazer o que a Bíblia nos orienta, que se há alguma virtude, se há algum louvor, se há alguma coisa digna de ser glorificada a Deus, isso é que deve ocupar o nosso pensamento. Por quê? Porque nós somos reféns dos nossos pensamentos. Você vai ser aquilo que você pensa, exatamente na mesma medida e na mesma proporção você será
de fato isso que você está pensando. Por isso que quando a gente começa a ter a nossa mente renovada pela palavra do Senhor, quando a gente começa a ter o nosso entendimento renovado pela palavra do Senhor, a gente começa de fato a viver a vida que o Senhor quer que a gente viva. Então, que esse tema, aquele que sonda os nossos corações, o Deus cardiologista, entenda que não é um simples coração, está falando de mente. Entenda, a palavra de Deus, ela quer transformar a nossa mente. A palavra de Deus, ela quer nos renovar de dentro para fora, para aí sim a gente começar a viver o Evangelho em toda a sua plenitude. Então que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o nosso amigo Espírito Santo venha governar as nossas vidas e que a gente entenda de uma vez por todas que sem Bíblia nós estamos sem comida. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém.